inclusive estou indo para Washington amanhã, justamente. Pergunta para ele, liga para ele, pergunta o que eu vou fazer em Washington amanhã, porque eu acho que ele sabe. Eu espero que ele saiba. Eu não sei porque você sabe como a gente está proibido de se falar por ordem da justiça. Não sei se ele sabe. Mas ele é beneficiário. Se eu posso te falar. E apesar dessas coisas, do outro lá, querendo me esculhambar, me linchar publicamente, as coisas continuam andando aqui nos Estados Unidos quando o assunto é sanção ao Alexandre. E ao mesmo tempo que estão andando, eu volto a dizer, as coisas são um dia, né? A gente vai escrever um livro sobre o que está acontecendo, sobre as idas e vindas, sobre as tristezas, as alegrias, os milagres, as sacanagens, as sacaneadas que a gente toma, as humilhações, as pessoas de dentro que atrapalham. Um dia a gente fala sobre isso. Muita gente pergunta, né? Aliás, por que as sanções demoram tanto para sair e tal? Então, pensem que é um processo moroso. Você manda, uma coisa vai para o setor X da Casa Branca, eles têm um prazo para responder, enviam comentários para você adaptar, perguntas de tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser atualizado. Ontem, 10 horas da noite, eu estava, em vez de jantar com a minha família, mandando coisa no restaurante, aliás, com um apoio aqui maravilhoso, mas mandando coisa para as pessoas. Aí vem adequações, eles analisam mais uma vez. Aí vem um cara lá dentro que não concorda, aí você tem que marcar a reunião para conversar com o cara. Então, é sempre... Aí tem um que fala assim, não, mas as ações do Tribunal Penal Internacional saíram rapidamente, logo nos primeiros dias da administração Trump. Aí eu respondo, tem uma diferença fundamental. Israel tem um lobby nos Estados Unidos que é gigantesco. Gigantesco mesmo. Deixa eu dizer para vocês, só nas eleições de 2024, o AIPAC, tá? PAC é Political Action Committee, Comitê de Ação Política, e A é America Israel. Tá? Então é o Comitê de Ação Política Americano-Israel. Esses caras doaram algo como 300 milhões de reais para candidatos pró-Israel no Congresso dos Estados Unidos. Sendo que 31 para os republicanos, para os democratas e 21 para os republicanos. Isso eu estou falando só das eleições legislativas. 349 senadores e deputados do Congresso foram financiados pelo lobby americano Israel. Ou seja, 65% do Congresso dos Estados Unidos, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, que recebeu alguma coisa aí, como 3, 4 milhões de reais deles. Esse aí é o corner do Israel. Para a gente comparar o que a gente está querendo. Está querendo que façam com Alexandre de Moraes a mesma coisa que fizeram com os caras que estavam sacaneando Israel. Então o corner de Israel é esse. 300 milhões de reais para a campanha eleitoral só em 2024. Aí vamos lá. O que o lobby brasileiro doou para os americanos? 0. Não, minto. Não vou dizer aqui, mas quase ridículo. Eu fiz aqui publicamente um evento de levantamento de doações para a campanha da Maria Salazar. Mas não existe. A gente está começando a estruturar um comitê de ação política brasileira nos Estados Unidos. Eu posso dizer aqui que eu fiz doações pessoais a deputados da Flórida no limite da lei. Uma quantia do meu bolso para começar a preparar o nosso lobby e tal. Cito aqui a Salazar. Mas não tem nada além disso. Então não tem comparação entre o que Israel tem e o Brasil. Então toda vez que eu paro, eu falo assim, o Brasil, quantas pessoas estão ajudando a empurrar o assunto Brasil? Só a gente. A estrutura do AIPAC, centenas de funcionários. Qual é a estrutura da gente? É o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, gastando dinheiro do bolso deles. Sendo que o Eduardo nem doar dinheiro pode, porque ele não pode, porque ele não é residente dos Estados Unidos. Então eu sempre disse isso. As sanções podem sair por enquanto, podem sair da semana que vem, podem sair daqui a um mês, podem sair daqui a um ano. Infelizmente podem.
Dependendo da burocracia, da prioridade, tudo que depende do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, a gente faz tudo possível. E eu continuo confiante, dito isso, na alta probabilidade das sanções serem aplicadas contra o Alexandre logo. E nós já tivemos vários eventos que nos orientaram nessa direção, mas hoje mesmo saiu notícia a esse respeito. Vocês se lembram com toda certeza que há mais ou menos 3 semanas atrás, o secretário de Estado, mais importante pessoa no governo americano depois de Donald Trump, o secretário Marco Rubio, afirmou numa sessão na Casa dos Representantes que há uma grande possibilidade que o Alexandre de Moraes seja sancionado pela Lei Magnitsky. Daí, hoje, o UOL perguntou ao vice-porta-voz do Departamento de Estado como essas sanções se dariam e o que elas representariam para as relações Brasil-Estados Unidos. E a resposta dele foi a seguinte: no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Rubio, que falam por si mesmas. Ou seja, vai rolar, filhão. Ele continua: não preciso mais opinar sobre suas observações. E aí entra a segunda parte, que destrói a tese contra mim e o Eduardo Bolsonaro. Que ele entra e diz o seguinte: o que diria que nós seguimos através das nossas missões, nossos consulados, nossa embaixada no Brasil, que seguem funcionais, operacionais, apesar de não haver embaixador no Brasil, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, com juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações, equipamentos, apoiando em programas que vão aprimorar ainda mais o nosso futuro relacionamento com o Brasil. Eu não tenho nada a dizer sobre a Global Magnitsky Act, além do que já foi anunciado. Já foi anunciado. Mas eu diria que o nosso firme compromisso com o povo brasileiro de longa data seguirá sendo. Ou seja, ele confirma e reafirma o que disse o Marco Rubio, dizendo: isso aí já está feito. Já está claro o nosso posicionamento a esse respeito. Só que ele ressalta algo que a gente já vem dizendo há muito tempo, que não é uma medida contra o Brasil, e de fato não é, mas uma medida contra a pessoa do Alexandre de Moraes. E já não tem muito mais para onde o Alexandre correu. O secretário de Estado já afirmou que a possibilidade das sanções ocorrerem são grandes. Agora o vice-porta-voz já afirma isso, ao mesmo tempo em que afasta a alegação mentirosa de que isso ia ser um ataque à soberania nacional do Brasil, um ataque ao Brasil. A questão agora é mais sobre quando vai ocorrer do que se vai ocorrer. E como eu disse, tudo depende da burocracia estatal americana. Eu digo, no fundo do coração, isso é hoje a principal atividade da minha vida. Eu gasto quase todas as horas do meu dia com esse intuito. Tem um monte de ligações aqui no programa. Vou ter que encerrar o programa mais cedo do que eu esperava, inclusive para tratar disso. Agora, eu não tenho 53 milhões de dólares do lobby pró-Israel. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Você pode ajudar. Você pode se tornar meu apoiador acessando www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Lá você tem 2 opções. Ou você pode se tornar meu apoiador com a quantia de pouco mais de $6 por mês. Não, perdão, pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom de desconto PFigueiredo Show. Ou você pode se tornar meu patrono Gold, com uma quantia de $500 por ano ou $49 por mês. Como é que funciona essa quantia? Você ganha todos os benefícios de conteúdo exclusivo de apoiador, mas você ainda entra no nosso grupo de WhatsApp de patronos, ganha desconto nos nossos cursos, ganha acesso exclusivo ao meu e-mail para poder interagir comigo diretamente. E nós normalmente temos uma reunião de patronos, que seria inclusive amanhã, mas não será amanhã, porque o Paulo Figueiredo terá que ir para Washington de novo. Eu já vou amanhã de novo, de madrugada, para Washington. Então, não teremos reunião de patrono, mas eu acho que os patronos ficam muito mais satisfeitos, pelo menos eles verbalizam isso no grupo, quando eu estou viajando para Washington para trabalhar pelo Brasil, do que quando eu efetivamente estou fazendo reunião de patrono, o que não significa que a gente não vá fazer na semana que vem, provavelmente. Mas, enfim, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e volto a dizer, é isso que financia as minhas
atividades. O seu apoio à minha atividade jornalística é o que financia todas as outras minhas atividades. Já que a gente está falando sobre a reação internacional contra o Alexandre, eu queria trazer uma notícia que não vem dos Estados Unidos, uma notícia boa que não vem dos Estados Unidos, mas vem da Espanha. Hoje de manhã a gente teve uma notícia excelente que serve como mais uma evidência de que o Alexandre de Moraes já está completamente descredibilizado, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, se antes ele era todo-poderoso, agora ele tomou mais uma porrada, dessa vez da justiça espanhola. Mais uma vez da justiça espanhola. Segundo noticiou o Globo, a Espanha rejeitou o recurso do Brasil em relação ao pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, obliterando, sepultando, usando as palavras do Globo, qualquer possibilidade que o Alexandre pudesse ter de ver o Oswaldo Scroque preso. Diz a reportagem, enquanto as ações se voltavam à fuga de Carla Zambelli, a Audiência Nacional da Espanha sepultou de vez as chances do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio ser extraditado. Considerado foragido da justiça brasileira, é acusado de ser um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado e mentor dos atos antidemocráticos. Não, esse sou eu, não é o Oswaldo. Não sei, talvez seja ele também. O Tribunal Espanhol rejeitou novamente um recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Ou seja, nós temos mais um revés para o Alexandre. Que isso não conseguiu me prender até agora. Ele diz que tem um mandado de prisão contra mim, mas nunca apareceu. Não conseguiu prender o Alan dos Santos, não conseguiu ir atrás da Ludmilla, não conseguiu prender a Carla Zambelli, não conseguiu prender o Oswaldo Eustáquio, não conseguiu extraditar a Carla Zambelli. Aliás, eu vou contar uma história para vocês que ninguém sabe ainda. Vocês acreditam que ontem, fofoca aqui no programa, vocês acreditam que ontem, no prédio onde esteve a Carla Zambelli mudou de localidade algumas vezes lá na Itália. No prédio onde esteve a Carla Zambelli, os trapalhões da Polícia Federal brasileira estiveram lá e começaram a abordar os moradores do prédio, pedindo para eles se identificarem. E mostraram um distintivo da Polícia Federal do Brasil, num outro país. Alguém achou aquilo muito esquisito e deu polícia no prédio onde esteve, num dado momento, a Carla Zambelli. Um dos moradores, inclusive, chamou, então, os carabinieri, né, que são os policiais lá da Itália, e gerou uma confusão da Polícia Federal Brasileira, parando gente na Itália. Os trapalhões, basicamente os trapalhões. Por isso que o governo brasileiro fica tomando o pito do Departamento de Justiça, da juíza Mary Scriven aqui nos Estados Unidos e por aí vai. Eu não sei se vocês se divertem com essas coisas, mas eu me divirto enormemente. Carla Zambelli está bem na Itália, formando defesa dela, apresentando a defesa dela. Tudo segue absolutamente bem. Eu não tenho contato direto e imediato com ela, mas indireto sei que ela está bem.